O gênero micrográfico, ele identifica as formas como os microfilmes são apresentados, como eles podem aparecer. Então, micrográfico, vocês já façam a correlação a microfilme. São os rolos, as microfichas, as jaquetas e os cartões janela. O gênero informático já tem outras formas. São representados pelos disquetes, os discos rígidos e os discos óticos. Discos rígidos são os HDs das máquinas, né, dos computadores. Pode ser também os pendrives, os HDs externos. E os discos óticos, leia-se CD e DVD, como mídia de informática. Uma consideração importante a respeito disso. Disco ótico é CD e DVD. Considera-se gênero informático um CD ou DVD onde eu tenho dados no sentido amplo. Ou seja, eu tenho salvo num CD ou num DVD arquivos de Word, de Excel, PDF, música, filme, fotografia. Eu tenho várias extensões de arquivo naquela mídia. Então eu tenho um CD ou DVD de dados. Nesse sentido, o gênero informático, ele é atrelado ao uso do computador para ler aquela informação, para acessar aquela informação. Então, se o seu CD ou DVD tiver dados e você precise necessariamente do computador para ler essas informações, estamos considerando o gênero informático. Por quê? Tem uma sutileza. Se o meu CD ou DVD não precisar do computador exclusivamente para ter informação acessada, o gênero já muda. Querem ver um exemplo? Se eu tenho um CD onde eu só tenho música, eu não preciso exclusivamente do computador para acessar aquela informação. Eu posso colocar no aparelho de som. Então, esse CD só com música, eu vou considerar um gênero sonoro. Isso aí está pertinente. Ao passo que se eu tiver um DVD só com filmes, é a mesma situação. Eu posso abrir em outro aparelho. Então aí eu estaria diante de um gênero filmográfico, na questão do DVD só com filme. Ok? Fica a dica para os candidatos. Dessas três questões que estão aparecendo, vamos fazer só a questão número 82. Depois eu volto para a gente fazer outras questões. O gênero cartográfico é constituído por jaquetas, diapositivos, desenhos e cartão janela. A questão está certa ou errada? Essa questão está errada, no sentido de que gênero cartográfico é o gênero dos mapas, das plantas e dos perfis. Então, como complementação nessa questão, as jaquetas e os cartões janela são considerados gêneros micrográficos e os diapositivos e desenhos são do gênero iconográfico. Adiante. Ainda dentro do aspecto da classificação dos documentos, temos a classificação quanto à espécie. Entendam espécie como o documento que é materializado em virtude de um ato. Espécie é o documento que surge para configurar um ato. E esses atos têm várias configurações, têm várias atribuições. Exemplo, quando eu quero praticar um ato normativo, ou seja, normatizar alguma coisa, ato normativo é aquele que estabelece regras e que são de cumprimento obrigatório pela coletividade. Então, quando eu quero praticar um ato normativo, ou seja, ditar uma regra que tem que ser cumprida, eu materializo um documento, materializo uma espécie. Então, eu tenho aí como exemplos uma medida provisória, um decreto, um estatuto, um regimento, uma lei, uma ordem de serviço, uma portaria. São exemplos de espécies documentais. São documentos que são materializados para cumprir esse ato normativo. Ato enunciativo
é aquele que eu vou emitir uma opinião a respeito de alguma coisa. Então eu quero materializar essa minha opinião. Vai surgir aí uma espécie documental. É um relatório, um voto, um despacho, um parecer. Eu tenho também ato de assentamento, ou seja, é onde eu formo um registro, eu firmo uma ocorrência, um fato. Então eu materializo isso numa espécie documental. Uma apostila, uma ata, um termo, um auto de infração. Ato comprobatório, ou seja, eu quero comprovar alguma coisa. Então, quando eu quero comprovar alguma coisa e registrar isso, eu vou ter que materializar um documento, uma espécie documental. Então, eu materializo um traslado, uma certidão, um atestado, uma cópia autêntica. Ato de ajuste, quando eu quero ajustar alguma coisa, acordar, fazer um acordo entre partes. São documentos pactuais que surgem em virtude desse ajuste. Então eu materializo espécie documental de que exemplo? Tratado, convênio, contrato, termos. E ato de correspondência são aqueles que são praticados com propósito de fazer com que os atos normativos, aqueles que ditam regras, serem executados. Uma pessoa que pratica um ato normativo, que normatiza alguma coisa, tem que fazer essa determinação, chegar ao conhecimento da coletividade para que isso seja cumprido. Então, eu materializo determinado tipo de espécie documental. Um aviso, uma carta, um memorando, uma mensagem, um edital, uma intimação, etc. Agora vem o pulo do gato dentro dessa questão de espécie. Quando eu dou uma função, uma razão, uma atividade para aquela espécie, ou seja, eu especifico mais ainda aquele ato, aquela função daquele documento, eu digo que eu transformo a espécie em tipo ou tipologia documental. Como é que é isso, professor? A espécie é o documento que surge num contexto genérico para configurar um ato. Agora, se eu disser dentro daquele ato o que especificamente ele está proporcionando, que a função que ele está tendo, eu digo que eu tenho tipologia documental. Vamos a um exemplo. Exemplo mais comum. Contrato. Contrato é uma espécie. Todo contrato vocês têm que entender que ele ajusta. É um acordo entre partes. Estou ajustando, através de cláusulas, de condições, alguma coisa entre as partes. Se eu der uma função para esse contrato, no sentido de ajustar, disser o que ele está ajustando, o que está sendo acordado entre as partes, eu tenho tipologia. Então, o meu contrato é a espécie. A minha tipologia seria a função. No sentido desse contrato ser um contrato de locação, um contrato de prestação de serviços, um contrato pré-nupcial, um contrato comercial. Não interessa. São subdivisões. É tudo contrato, só que com funções específicas. Aí eu tenho tipologia. Outro exemplo, certidão. Certidão surge no âmbito geral para comprovar. Toda certidão comprova alguma coisa. Agora, se eu disser o que ela está comprovando, estiver dando uma atividade, uma função de comprovação para essa certidão, que é a espécie, eu já vou ter tipologia. Então, a certidão é a minha espécie. A minha tipologia seria uma certidão de nascimento, de óbito, de casamento, uma certidão de ônus reais. Então, eu estou dando uma função, uma atividade para aquela espécie. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo prático. Eu gostaria de voltar ao slide anterior na questão 81. A questão 81 da Prefeitura de Vila Velha, concurso de 2008, também da Banca CESP, diz o seguinte:
A questão escrita ou textual apresenta inúmeros tipos físicos ou espécies documentais, criados para produzir determinadas ações específicas, tais como contratos, requisições, tabelas, certidões, editais, etc. Essa questão está certa ou errada? A questão está correta, porque eu também chamo a espécie documental de tipo físico de documento. E ela é criada para produzir determinadas ações, quer dizer, configurar os atos. Aí ele citou alguns exemplos. Os contratos configura determinados atos, ações específicas. É um ajuste. Temos também tabelas, certidões, uma comprovação, edital, é uma correspondência. Ok? Então, vamos adiante no outro slide. Questão 84, ainda a Prefeitura de Vila Velha. Os tapes, isto é, fitas magnéticas de imagem, fazem parte do gênero iconográfico. Certo ou errada essa questão? A questão está errada. Em que sentido? Tape é fita de imagem, mas as imagens que tem num tape são em movimento. Então eu não posso atrelar isso a gênero iconográfico, ao passo que gênero iconográfico está ligado à imagem, porém estática. Então o tape ele é do gênero audiovisual ou, se quiser, também considerar filmográfico. A questão está errada nesse sentido. A próxima questão diz o seguinte: pronunciamento, proposta, precatório, prestação de contas, laudo, instrução normativa, informe, convite e telegrama são exemplos de tipologias documentais. A questão está certa ou errada? A questão está errada. Em que sentido? Eu não estou dizendo qual é o pronunciamento. Eu não estou dizendo qual é a proposta. Outro exemplo aqui. Eu não estou dizendo do que é o laudo. Eu não digo qual é o informe, do que é, do que trata. Eu não digo qual é o convite, para que é o convite. Então, eu não tenho tipologia. Aí eu tenho espécie. Quando eu especificar, ou seja, vocês virem claramente uma função para aquele documento, aí sim eu estou tratando de tipologia. Caso contrário, eu só tenho espécie documental. Espero que tenham entendido. A outra questão diz o seguinte: os documentos de arquivo apresentam-se sob a forma material de espécies documentais, cujos correspondentes coletivos são os tipos documentais. Questão é certa ou errada? Essa questão está correta. Em que sentido? Vou explicar, porque aparece muito essa coisa de correspondente coletivo, tipologia, espécie. Vamos esclarecer. Os correspondentes coletivos das espécies são as tipologias documentais. Mas a espécie é que é o coletivo de tipologia. Vou fazer uma analogia com relação ao coletivo que a gente aprende nas aulas de português. Por exemplo, coletivo de cães é matilha. Então, em uma matilha, eu sei que eu tenho vários cães. Mas esses cães, necessariamente, não são da mesma raça. Todos são cães, porém não são da mesma raça. Esses cães de diversas raças são os correspondentes coletivos de cães, cachorro. Então, são correspondentes coletivos da espécie. Então, dessa forma, você consegue fazer uma analogia com relação a essa comparação. A espécie é o nome do grupo, mas dentro do grupo, todos configuram o mesmo ato, uma mesma ação, mas podem ter funções diferentes ali dentro, mas todos interrelacionados.